Wang Zhenyi, a rebelde do pavilhão de Jade. O vácuo de curiosidade. Imagine que você vive em um mundo onde olhar para cima é um ato de traição. Imagine que, para você, a lua não é um símbolo de poesia, mas um problema matemático complexo que ninguém ao seu redor consegue resolver. E se eu te dissesse que, enquanto o resto da civilização acreditava que o sol desaparecia porque um dragão invisível o devorava, uma jovem de 20 anos estava em seu quintal, usando uma mesa, um espelho e uma lâmpada de óleo para provar que o universo seguia regras que ninguém mais via? Seu nome era Wang Zhenyi. E ela não foi apenas uma cientista, ela foi uma anomalia no sistema. Uma mulher que hackeou o código de uma das dinastias mais conservadoras da história. Mas o preço de ser uma mente do século XXI presa no século XVIII é alto. E o que ela descobriu mudaria a astronomia para sempre. Se o mundo não tivesse tentado esquecê-la, fique comigo, porque hoje você vai entender como uma mulher sozinha redesenhou o céu. A prisão de seda da dinastia Qing. Para entender o tamanho da audácia de Wang, precisamos olhar para a China de 1768. Estamos no auge da dinastia Qing. Visualmente, era um império de uma beleza estonteante, mas socialmente era uma engrenagem de aço. O confucionismo não era apenas uma filosofia, era a lei. E essa lei dizia que a harmonia do universo dependia de uma coisa, que cada um soubesse o seu lugar. O lugar do homem? O sol, a ação, o intelecto, o governo. O lugar da mulher? A lua, a passividade, o interior da casa, o silêncio. Nessa época, o valor de uma mulher era medido pela sua invisibilidade. Aprender a ler era considerado, por muitos, um desperdício de tempo, ou pior, um caminho para a corrupção moral. Estudar astronomia, então? Isso era quase um sacrilégio. O céu era o reino do imperador. Tocar nos segredos das estrelas era tocar no poder divino. Mas o destino tem uma ironia peculiar. Ele plantou a mente mais faminta da China justamente no corpo de alguém que, por lei, não deveria ter voz. A faísca. Uma educação entre relíquias. Wang Zhenyi não nasceu em um palácio, mas nasceu cercada por algo mais valioso. Uma biblioteca proibida. Seu avô, Wang Zhefu, não era um homem comum. Ele era um ex-governador que guardava em casa milhares de volumes de astronomia e matemática. Seu pai, Wang Shichen, era um médico que falava de ciência como quem conta histórias. Enquanto as outras meninas da sua idade tinham os pés enfaixados, uma prática brutal para garantir que nunca caminhassem longe demais, a mente de Wang Zhenyi corria livre. Ela não via números como abstrações. Ela os via como a linguagem de Deus. Ela não via as estrelas como luzes decorativas. Ela as via como engrenagens de um relógio gigante que ela precisava desesperadamente desmontar. Mas aqui está o que a maioria dos livros de história não conta. Wang não era apenas uma teórica. Para entender o mundo, ela precisou se tornar uma guerreira. Ela aprendeu equitação, dominou o arco e flecha e estudou artes marciais. Ela estava se preparando. Porque ela sabia que para defender suas ideias científicas, ela teria que ser mais forte do que qualquer homem que tentasse silenciá-la. Mas como uma jovem, vivendo em uma sociedade que a proibia de frequentar universidades, conseguiu explicar um dos maiores mistérios do sistema solar? A resposta está em um experimento doméstico tão simples e ao mesmo tempo tão genial que desafiou séculos de superstição imperial. No próximo bloco, você vai ver como Wang Zhenyi usou objetos de cozinha para explicar o que os maiores sábios da China não conseguiam entender. O segredo dos eclipses. E o que ela descobriu deixou o governo em choque. A ciência do dragão. Desmistificando o céu. Imagine o pânico. O céu escurece em pleno meio-dia. O gado se agita, as aves calam, e o povo corre para as ruas batendo gongos e tambores para assustar o dragão celestial que está devorando o sol. Essa era a China que Wang habitava.
Para a maioria, o eclipse era um castigo divino, ou um sinal de que o imperador havia perdido o favor dos céus. Mas enquanto o império tremia, Wang Zhenyi estava em seu pavilhão de estudos, calma, observando. Ela não aceitava o misticismo como resposta. Ela queria a mecânica por trás da mágica. E como ela não tinha telescópios de última geração ou acesso aos observatórios imperiais, ela construiu o seu próprio universo dentro de um quarto. Ela pegou uma mesa redonda e a colocou no centro. Ela representava a Terra. No teto, ela pendurou uma lanterna de cristal, o Sol. No canto, ela posicionou um espelho circular, a Lua. Movendo esses objetos com a precisão de uma engenheira, ela recriou o balé cósmico. Ela provou que o eclipse não era um monstro, mas uma sombra. Uma dança geométrica de luz e obstrução. Mas Wang não parou na demonstração física. Ela traduziu isso para a matemática. Ela pegou textos de trigonometria que eram considerados complexos demais, até para os acadêmicos homens, e os reescreveu. Ela simplificou o cálculo de latitudes e o movimento dos astros, transformando o que era um enigma para poucos em uma ferramenta para muitos. Ela estava, essencialmente, democratizando o céu. E isso era perigoso. Porque se uma mulher podia explicar o céu com uma lanterna e um espelho, o que mais o sistema estava escondendo do povo? A caneta como espada, poesia e protesto. Mas se você pensa que Wang Zhenyi era apenas uma figura fria, perdida em números, você se engana. Ela era uma alma em chamas. Nas noites em que não estava mapeando as estrelas, ela estava mapeando a injustiça. Wang se tornou uma das vozes mais ácidas contra o machismo da dinastia Qing. Em uma época em que a poesia feminina deveria falar apenas sobre a tristeza da saudade ou a beleza das flores de lótus, Wang escrevia versos que cortavam como lâminas. Ela escreveu: "É uma pena que as mulheres sejam vistas apenas como seres domésticos. Mas as mulheres também podem ser heroínas." Ela questionava abertamente: por que os homens se orgulham tanto de sua inteligência, mas têm tanto medo de que as mulheres estudem? Para ela, o cérebro não tinha gênero. A alma não tinha amarras. Wang viajou por províncias, conheceu a pobreza extrema, viu o sofrimento dos camponeses e usou sua posição para criticar a corrupção. Ela era uma intelectual completa. Via o macrocosmos nas estrelas e o microcosmos nas dores humanas. Só que o destino, ou talvez a biologia da época, tinha um plano cruel para interromper essa revolução. O eclipse final, o apagamento de uma gênia. Aos 29 anos, quando a maioria dos cientistas está apenas começando a florescer, a luz de Wang Zhenyi se apagou. Não sabemos exatamente a causa. Doenças comuns no século XVIII eram fatais. Mas imagine a tragédia. Uma mente que conseguia calcular a distância entre os planetas, sendo derrotada por uma febre ou uma infecção que a medicina da época não sabia explicar. Sabendo que o fim estava próximo, Wang fez algo desesperador. Ela entregou todos os seus manuscritos, toda a sua vida de pesquisas, para sua melhor amiga, Madame Kuai. Ela implorou para que seu trabalho fosse preservado. Ela sabia que, se dependesse da história oficial do Império, ela seria deletada. E ela estava certa. Após sua morte, seus livros foram considerados curiosidades. Seus cálculos sobre os equinócios foram arquivados em bibliotecas empoeiradas. O nome de Wang Zhenyi não foi gravado em monumentos. Ela não se tornou uma estátua. Por séculos, o mundo agiu como se ela nunca tivesse existido. O silêncio da história foi quase tão absoluto quanto o escuro de um eclipse solar. Mas o que o Império Qing não contava é que a ciência, assim como a luz, sempre encontra uma fresta para brilhar novamente. O resgate. Quando o silêncio se quebra. Por quase 200 anos, a poeira cobriu o nome de Wang Zhenyi. Ela parecia ter se tornado exatamente o que o sistema da época desejava. Uma nota de rodapé esquecida em manuscritos raros.
Mas a verdade tem uma característica fascinante. Ela é persistente. No século XX, historiadores e cientistas começaram a revirar os arquivos da dinastia Qing com novos olhos. Eles não estavam mais procurando apenas os nomes de generais ou imperadores. Eles buscavam as vozes que foram abafadas. E entre pilhas de textos clássicos, eles encontraram uma anomalia. Cálculos matemáticos de uma precisão absurda. Teorias sobre o movimento dos equinócios que desafiavam o conhecimento da época. Poemas que gritavam por liberdade. Ali estava ela. Wang Zhenyi. O reconhecimento começou como um sussurro nos círculos acadêmicos, mas logo se tornou um estrondo. Em 1994, a União Astronômica Internacional fez o que a história oficial da China não teve coragem de fazer. Eles olharam para o céu em busca de um lugar para ela. Hoje, se você olhar para o planeta Vênus através de um telescópio potente o suficiente, você não encontrará apenas nuvens de ácido e calor. Você encontrará uma cratera de impacto massiva, um marco eterno no solo de um planeta que, ironicamente, leva o nome de uma deusa. Aquela cratera agora se chama Wang Zhenyi. O mundo que tentou impedi-la de olhar para as estrelas acabou tendo que gravar o nome dela em uma. O espelho do presente. Wang Zhenyi vive em nós. Mas a história de Wang não é uma peça de museu. Ela é um espelho. Quando olhamos para a trajetória dessa mulher que morreu aos 29 anos, somos forçados a perguntar: quantas Wangs estamos perdendo hoje? Quantas mentes brilhantes estão neste exato momento sendo silenciadas pela falta de oportunidade, pelo preconceito ou pela pobreza? Wang Zhenyi nos ensinou que o talento não tem gênero, que a matemática não escolhe sexo, e que o céu não pertence a quem tem o poder, mas a quem tem a coragem de decifrá-lo. Ela olhou para cima quando o mundo inteiro dizia para ela baixar a cabeça e bordar o silêncio. Ela não apenas estudou o universo, ela o desafiou a reconhecê-la. A maior lição que ela nos deixa é que o conhecimento é a forma mais pura de rebeldia. Ser inteligente, ser curiosa e ser autêntica em um mundo que te quer pequena é, por si só, uma revolução. Wang Zhenyi partiu cedo demais, mas o fogo que ela acendeu atravessou séculos e chegou até você, aqui, neste vídeo. Lembrar o nome dela não é apenas um exercício de memória, é um ato de justiça histórica. Nós estamos juntos corrigindo os erros do passado. Se a coragem dessa mulher que desafiou impérios e explicou o céu mexeu com você, eu quero te pedir uma coisa. Não deixe esse nome morrer novamente. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e o que mais te impressionou na história dela. Eu leio cada um de vocês e adoro saber até onde a voz de Wang está chegando hoje. E, se você acredita que o mundo precisa conhecer as mulheres que foram apagadas da história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso objetivo aqui é resgatar essas mentes brilhantes, uma por uma, até que nenhuma estrela da nossa história fique no escuro. Obrigado por assistir, por honrar o legado de Wang Zhenyi comigo, e como ela, nunca pare de olhar para cima. A gente se vê no próximo vídeo. Wang Zhenyi, presente.